Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de vocês. A gente está com o pessoal da Unicamp e de Presidente Prudente. Nós convidamos, como sempre, quem tem a Rede RUT, né, para a gente tentar envolver o maior número de participantes possíveis. A doutora Flávia e equipe, me desculpa, esqueci, doutor Luciano e doutor Alexandre, eles são da Bricknet. A gente teve, na realidade, eu fui representar a Secretaria da Saúde numa reunião da FAPESP para mostrar alguns estudos relacionados à unidade de terapia intensiva. E acho que a única forma que eu vi que a Secretaria tem de ajudar, né, os estudos deles, que são bastante interessantes e importantes, principalmente, foi de trazê-los numa reunião da avaliação de tecnologias em saúde e também falar um pouco de PPSUS para que a Secretaria possa ajudar de alguma forma. Não é bem o contexto dos NATs, né? Eu acredito que isso não vá virar um PTC e de imediato, mas vira protocolo, vira projeto de pesquisa que, no futuro, pode virar alguma incorporação de tecnologia, subsídios, enfim, para protocolos, etc. Então, eu agradeço a doutora Flávia, né? Agradeço a participação de vocês. A gente vai começar pela doutora Maritza, que é do Instituto de Saúde, da área de fomentos do PPSUS. Né? A gente resolveu fazer essa apresentação nesse formato, porque acho que, para os pesquisadores, é importante ver o formato do PPSUS. Daí entra a doutora Flávia e equipe com a apresentação dos trabalhos. Na realidade, eles têm uma série de trabalhos, ela explica melhor, quem está participando de longe, né, de poder participar, e de perto também. E depois entra o doutor Eduardo, que faz a oficina hoje à tarde sobre equipamentos. Tá? Queria agradecer a participação de todos. Boa reunião. Oi, bom dia a todos. Eu agradeço o convite, mais uma vez, da Repartes para estar falando do PPSUS. Como a doutora Andréia falou, eu sou do Instituto de Saúde, do Núcleo de Fomento e Gestão de Tecnologias, e o Instituto de Saúde é o representante da Secretaria de Saúde no comitê gestor desse programa. Então, eu vou dar uma pincelada no que é o programa, mas a cereja do bolo mesmo é apresentar o resultado da oficina de prioridades que aconteceu no mês passado. Gente, eu estou gripada, então, se sair ano em vez de mês, vocês não liguem. Bom, o PPSUS é uma iniciativa do Ministério da Saúde. O Eduardo, acho que a gente já se conheceu lá do Ministério, né? Deve estar cansado de ouvir do PPSUS, mas só mais um pouquinho. É uma iniciativa de fomento descentralizado. Isso quer dizer que existe em todos os estados da federação. E ele busca financiar pesquisas em temas prioritários de saúde e de gestão do setor saúde em nível local, então em cada um dos estados, para que a gente possa dar respostas aos principais problemas de saúde da população. A operacionalização dele se dá por meio de uma parceria entre instituições federais e estaduais. Então, o federal é o DECIT e o CNPq, sendo o DECIT o coordenador do programa e o CNPq é responsável pela administração técnico-financeira. Quando isso vai para os estados, essa administração dos recursos fica a cargo das FAPs, aqui no nosso caso a FAPESP, e a Secretaria de Estado de Saúde, eu digo sempre que fica com a melhor parte, porque nós ficamos com a definição de prioridades de pesquisa e avaliação e acompanhamento dos projetos que são selecionados e são contratados para buscar a incorporação desses resultados no sistema de saúde. Como eu já falei, o Instituto é representante da SES e a gente está no PPSUS desde 2006. O PPSUS começou no Estado em 2004. A evolução dele aqui no Estado, do programa no Estado, começou, então, nós temos 5 editais, né, que é o histórico do PPSUS. As prioridades foram definidas de várias formas. Então, no começo, só a assessoria do gabinete participou. Depois, coordenadores das coordenadorias e departamentos da SES, pesquisadores e profissionais de saúde começaram a participar. Em 2008 e 2009, houve a contribuição do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde, e o edital foi baseado no Plano Estadual de Saúde.
E a partir de 2011 e agora, em 2013, e agora no último edital, nós fizemos as oficinas de prioridade, que contam com a participação de gestores, pesquisadores, num processo muito democrático, que aqui tem algumas pessoas que participaram dessa oficina, para levantar os principais temas em saúde. Então, só para vocês verem, a gente começou com 2 temas, um tema, e no último edital, na penúltima oficina, saíram 5 grandes eixos, com 9 linhas e 59 sublinhas, demonstrando a prioridade de pesquisa no estado de São Paulo, em saúde. Depois que a gente define o edital, que ele é lançado, acontece a submissão dos projetos. Então, aqui eu também tenho uma evolução do que foi submetido em cinza e do que foi aprovado em laranja. Então, nós tivemos no começo uma participação discreta, né? A primeira vez que o programa estava no estado, somente 51 projetos foram submetidos, ao passo que no último edital foram 141. Esses 141 são projetos submetidos e enquadrados. Na verdade, foram 162, né, Evelinda, que a gente estava conversando antes. 162 projetos entraram, mas que estivessem enquadrados dentro do edital foram 141. Nos 3 primeiros editais, nós tínhamos um montante de recurso de 6 milhões, isso aumentou desde 2011 e agora em 2013 para 8 milhões. A expectativa para o próximo edital é que seja também neste valor. E o número de projetos aprovados, aí vocês perguntam, diminuiu? Não é que diminuiu o número de projetos aprovados, é que são projetos mais robustos, e a gente conseguiu, a partir desse momento aqui, de 2011 e 2012, que os recursos para financiar projetos passassem de até 300 mil para 500 mil reais. Então, são projetos maiores, muitos deles multicêntricos, que envolvem mais de uma universidade ou têm relação direta com a Secretaria Estadual de Saúde, DRS, ou secretarias municipais de saúde. Bem, a gente tem aprovação em alguns grandes eixos que contemplam nos editais. Então, a gente pode ver que doenças não transmissíveis aconteceu a aprovação de projetos em todos os editais. Políticas e programas de saúde também estiveram, esse eixo esteve contemplado e teve projeto em todos os editais. Doenças transmissíveis, a partir de 2006, começou a figurar nos editais dos projetos, e até o último teve aprovação. Gestão e gerência do SUS, houve uma aprovação maciça de projetos em 2009, e agora um grande número de projetos no último edital. E incorporação e desincorporação de tecnologias e ATS, em 2006, foi o primeiro edital que contemplou ATS, e agora nós vemos também um número maior de projetos crescendo. Para quem está aqui na Repates, já deixo feliz que existe um eixo só de avaliação de tecnologia e inovação, que é o que a gente vai apresentar mais para frente. Bom, outra coisa que é importante ressaltar no estado de São Paulo é que, apesar daqui aparecer a USP como a instituição que mais aprova projetos no PPSUS, nós temos uma grande participação de outras universidades e dos institutos de pesquisa da SES. Então, não é incomum a universidade fazer uma parceria com os institutos de pesquisa da SES, e a gente está aqui nesse meio. Isso pode incluir Adolfo Lutz, pode incluir Instituto de Saúde, Paulo que é da SUSEM, Butantan. Quer falar alguma coisa? Isso aqui, para a gente que trabalha com a incorporação dos resultados, não necessariamente da tecnologia, mas a incorporação do resultado no sistema de saúde, ter acesso participando ativamente como instituição que concorre e ganha os projetos e desenvolve esses projetos, é muito importante também. E aí, tendo em vista esse histórico do PPSUS, o Ministério nos convocou para fazermos uma oficina de prioridades, com a ideia de lançar um edital em 2016, seria o biênio 2016-2017. Então, nós rapidamente nos movimentamos e fizemos uma oficina de prioridades, que aconteceu nos dias 18 e 19 de agosto, no CEFOR, na Vila Mariana. E essa oficina de prioridades ela aconteceu conforme o método proposto pelo Ministério da Saúde para o PPSUS. Existe um guia, ele está disponível na internet, ele também é impresso em papel, que é a seleção de prioridades de pesquisa, o guia do PPSUS, está servindo para fazer levantamento de prioridades de pesquisa em outros editais do Ministério também.
E aqui no estado de São Paulo, a gente já está utilizando essa metodologia em parceria com outras fundações, como é o caso da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que lançou o edital ontem, ou hoje, não sei quando saiu na FAPESP. Então, para levantar prioridades de pesquisa que sejam realmente importantes de serem respondidas, as necessidades de saúde do momento, e que sejam problemas de pesquisa, né? Não problemas do sistema. Esse guia, então, foi elaborado para auxiliar as instituições na seleção de prioridades e sistematizou o processo. Então, nosso objetivo foi fazer o delineamento das linhas de pesquisas que vão compor esse edital, que deve sair provavelmente no ano que vem. Nossa expectativa, a Evelinda até estava me pressionando, sai esse ano? Não sei. Mas eu estou já dizendo para o ano que vem, para não ficar muito, né, a gente não ficar muito na expectativa. E fazer a aproximação, que é o objetivo principal do PPSUS, nesse momento, para incorporar os resultados das pesquisas, entre gestores municipais e estaduais da saúde e os pesquisadores. E eu tenho que admitir que aqui em São Paulo essa parceria tem dado certo e tem sido um sucesso. Então, para a gente definir as linhas, como que começou a história? A SES foi consultada, a secretaria foi consultada no CTA, e levantou 3 eixos prioritários de pesquisa. Aí nós convidamos pesquisadores, gestores, representantes do COSEME, Controle Social, para participar da oficina. E na oficina nós reunimos 3 grandes grupos de trabalho com base nesses 3 eixos para fazer a definição dos problemas. Os eixos eram redução da morbimortalidade por doenças e agravos prioritários no estado de São Paulo. Ele foi coordenado pelo gestor da SES, Dr. Moisés Goldbaum, e teve relatoria de 2 pesquisadoras do Instituto de Saúde. O eixo de gestão do sistema de saúde foi coordenado também aqui pelo gestor da SES, da CRS, o Nelson Yatsuda, e eu e a Lígia, que somos do Instituto de Saúde, fizemos a relatoria. E Tecnologia e Inovação do SUS foi coordenado pela Andréia, representando a CCTIES. Então, nossa ideia era trazer a SES, coordenando os grupos, para também dar o tom do que a Secretaria de Saúde entende como necessidade de pesquisa naquele momento. E a relatoria foi da Tereza Toma e da Patrícia, que daqui a pouco deve estar chegando. Então, nós preenchemos sistematicamente 3 matrizes. Na primeira, nós listamos os problemas de pesquisa, problemas de saúde. Na segunda, nós votamos toda essa lista para priorizar, para ver quais eram os 3 principais, os 3 mais votados, com base na magnitude do problema, gravidade, transcendência e na insuficiência do conhecimento. Depois de levantados os 3 principais problemas de saúde, nós transportamos para uma matriz onde foram identificadas as lacunas de conhecimento e delineadas daí as linhas de pesquisa. O processo foi interativo, foi bem objetivo, foi transparente, muito democrático. A Evelinda, a Amanda e a Andréa podem até falar alguma coisa da oficina para vocês que não puderam participar. Os temas levantados, eles visam, sim, auxiliar o gestor na tomada de decisão mais consciente para a alocação dos recursos. Nossa abordagem foi multidisciplinar, então nós tivemos academia, nós tivemos Secretaria de Saúde estadual, algumas secretarias municipais de saúde e Conselho Estadual de Saúde participando, e tivemos o objetivo máximo conquistado, que foi o levantamento dos temas que vão compor o próximo edital. Os resultados já estão disponíveis no site do Instituto de Saúde. Tá? Eu vou mostrar eles para vocês aqui, mas vocês podem consultar. Digita no Google Instituto de Saúde, entra na página, a primeira notícia é Relatório PPSUS, Oficina de Seleção de Prioridades de Pesquisa. Quando você clicar ali, ele vai abrir um PDF que tem essa capa, tá? Aqui, então, eu transportei para cá. Então, no eixo, eu não sei se vale a pena eu ler todos, ou você quer que vá para a inovação direto, Evelinda? O que você acha? Tá. Então, dentro do eixo das morbimortalidades, redução da morbimortalidade por doenças e agravos prioritários no estado de São Paulo, foram definidos 3 grandes temas: saúde sexual e reprodutiva, saúde da mulher, da criança e do adolescente. Dentro disso, 3 linhas de pesquisa. Epidemiologia e controle de doenças infecciosas, com 3 também grandes linhas de pesquisa. E fatores de risco para condições de saúde, com 3 linhas de pesquisa. No eixo da gestão de sistemas de saúde,
o grupo optou para fazer o mesmo número de linhas, mas só 2 grandes temas. Então, nós ficamos com gestão do sistema de saúde na busca da integralidade e gestão dos serviços para acessibilidade e qualidade da atenção. E, finalmente, eu acho que o eixo que mais interessa a esse grupo aqui, da tecnologia e inovação do SUS, nós ficamos com práticas profissionais no SUS e suas transformações, tecnologias de linhas de cuidado. Aí entra promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, prognóstico, adesão, reabilitação, paliação. Então, nas linhas de cuidado em condições de saúde e doença da população. E aqui o grupo quis deixar algumas condições bem específicas, como hepatites virais, vírus sincicial respiratório, hanseníase, sífilis, doença renal crônica, câncer, saúde do homem e HIV, e bem como das populações frágeis e vulneráveis, que o grupo definiu como sendo idosos, população negra e indígena, ciganos, população LGBT e pessoas com necessidades especiais. Então, eu acho que esse tema aqui, dentro desse eixo de tecnologia, onde vai abraçar muita coisa. E aqui foram definidas também 3 linhas de pesquisa. E, por fim, informação e tecnologias de informação em saúde no SUS, com 3 linhas de pesquisa, que a gente eu acho, pelo histórico dos outros projetos que já entraram, que a gente vai ter, nesse eixo da tecnologia, submissão de projetos em todos os temas e, provavelmente, em todas as linhas. Né? Aqui estão os meus contatos, tanto Maritza quanto ppsus@saúde, sou eu que respondo. Meu telefone do Instituto de Saúde. Eu estou à disposição para conversar com vocês sobre o que vocês precisarem. E aí eu trouxe também aqui para vocês o relatório, enfim, em PDF, se alguém quiser dar uma olhadinha aqui. Só que ele não está entrando. Ah, entrou. Então, o relatório conta um pouquinho da história, né? Todo histórico. Obrigada. Todo o histórico da oficina, fala da mesa de abertura, quem participou. Conta com relação aos participantes, quem estava lá, nosso programa, como funcionou. Aqui, quem acessar, tem o link para o livro do Ministério da Saúde sobre seleção de prioridades de pesquisa do PPSUS. E, por fim, traz os eixos que eu acabei de mostrar para vocês, com os resultados das linhas e a lista de quem participou da nossa oficina. Então, estou à disposição para o que vocês precisarem. Eu não posso discutir projetos com vocês, eu sou do comitê gestor do programa, mas eu posso conversar sobre o programa com vocês. Então, se você chegar para mim com um projeto, vai ser um pouco difícil que eu possa trabalhar com vocês nisso, né? Senão compromete minha situação como gestora no comitê gestor. Mas a gente está à disposição e sempre é sempre uma alegria para o Instituto de Saúde falar do programa e falar do PPSUS. Eu agradeço de novo a oportunidade de falar aqui na Repartes. Obrigada. Não, pode vir, não é tanto formalismo. Eu já apresentei, vou de novo. A doutora Flávia, ela é médica infectologista, intensivista, perdão. Formação infectologista. Eu sabia. Há 10 anos eu abandonei essa classe. E eu acho que, na realidade, na hora que a gente estava na oficina de prioridade, a gente tinha uma parte de infecção, que acho que ficou no eixo 2, né? Porque é uma coisa que eu me lembro, porque todo mundo pressiona muito por infecção hospitalar, até pelo custo dela. A doutora Flávia é médica intensivista do Hospital São Paulo, né? E a gente da Unifesp, e a gente foi numa reunião da FAPESP, por isso que eu a chamei. Obrigada. Eu é que agradeço, né, a oportunidade de estar trazendo um pouquinho aí do que a gente tem feito em termos de terapia intensiva. Eu vou apresentar para vocês a BRICNET, que é a Brazilian Research of Intensive Care Network. Estão aqui também, fazem parte da BRICNET, o Dr. Luciano Azevedo, que trabalha aqui no HC, é pesquisador do Sírio e é também nosso médico lá na Unifesp, e o Dr. Alexandre Biasi, que trabalha no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital do Coração, aqui de São Paulo.
eles também vão falar um pouquinho depois de alguns projetos específicos. Primeiro, tentando só contextualizar o que o Brasil hoje representa em termos de terapia intensiva, né? Nós temos um absurdo de quantidade de leitos de UTI, se a gente for contextualizar isso no cenário mundial, porque somos um país grande. É claro que a gente sabe que falta leito, principalmente nas instituições públicas, mas quando a gente pensa na capacidade brasileira de produzir ciência em terapia intensiva, de fazer pesquisa de qualidade, nós somos hoje o terceiro maior parque de UTIs, de leitos de UTIs do mundo. Então, nós temos uma responsabilidade, na verdade, em ir atrás disso, né? Vejam um comparativo aí nosso com o Brasil, com os Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos é, né, o maior parque de terapia intensiva, mas nossa posição é realmente muito particular e muito favorável ao desenvolvimento de estudos multicêntricos. Uma das coisas que a gente sabe também é que uma grande parte da população vai, em algum momento da sua vida, precisar de UTI. E muitos desses pacientes vão ficar em ventilação mecânica. Essa história que eu estava falando de disponibilidade de leitos de UTI, a gente tem esse estudo que mostra que, em média, o Brasil está com 9,4 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes, que é a forma como a gente mensura essa disponibilidade. Entretanto, a gente fez recentemente um levantamento um pouquinho diferente, quando a gente separou essa disponibilidade entre leitos do SUS e leitos da saúde suplementar. Se a gente olhar para o nosso 9,4, vocês veem que a gente não está assim tão mal, né, em comparação com outros países do mundo. Mas quando a gente separa o Brasil público do Brasil privado, a gente vê que a desigualdade social aparece aqui também. O número de leitos aí de saúde suplementar chega num topo de 25 leitos para cada 100 mil habitantes, colocando a gente comparativamente nesse estudo de países europeus ali na maior disponibilidade dos países da Europa. Outra coisa importante que a gente sabe de terapia intensiva é que nós temos feito um bom trabalho. E existe hoje vários estudos mostrando como existe redução de mortalidade dos pacientes que vão para a UTI. Já há muito a gente abandonou aquela crença de que vai para a UTI para morrer. Na verdade, a enormidade dos pacientes que vai para a UTI sobrevive. Esse é, por exemplo, um estudo australiano que mostrou especificamente para pacientes com sepse grave ou choque séptico uma redução impressiva de mortalidade aí nos últimos anos. Hoje, a mortalidade australiana reportada aqui de 18% é a menor mortalidade reportada em pacientes de UTI no mundo inteiro. O Brasil, para vocês terem ideia, um estudo que eu vou mostrar a seguir, diz que o nosso número neste momento é 55%. Bem diferente desses 18% da Austrália. Então, por que a BRICNET nasceu, ou renasceu, ou vem crescendo? Porque ela é estratégica, né? Na verdade, na UTI é o lugar que a gente tem oportunidade de testar a incorporação, a aquisição de novas tecnologias. Nós temos como fazer estudos que auxiliem na definição de políticas de saúde, na melhora do cuidado com esses doentes. E é claro que a gente sabe que não é fácil a gente produzir coisas de qualidade, publicar com qualidade e, portanto, nós nos unirmos em rede torna muito mais factível fazer o que a gente tem intenção de fazer. Não adianta ter o terceiro maior parque de UTIs do mundo se nós não trabalharmos conjuntamente e não localizarmos quais são os polos aí principais de UTIs que podem colaborar conosco. O exemplo que nós seguimos é o exemplo de outras redes de terapia intensiva mundiais de pesquisa. A gente tem contatos, inclusive eu vou mostrar um estudo que a gente fez junto com a ANSEX, e agora depois o Alexandre vai falar de um outro estudo que nós estamos também fazendo em parceria com a CCTG e com a ANSEX. Ou seja, nós estamos hoje tentando modular o Brasil de forma a ficarmos parecidos com eles, trabalhando em rede. A CCTG, a ANSEX e a CNARC são todos exemplos de redes de pesquisa em terapia intensiva que deram certo. Essa parte acho que eu não preciso falar muito, na verdade é o que está no nosso site, o que a gente entende que é a nossa missão, na prática, conduzir estudos multicêntricos de alta qualidade que possam gerar informações que derivem na melhora de cuidado aos nossos pacientes, em última essência. E estimular a colaboração entre instituições. A BRIC, ela nasceu já faz um tempo, na verdade, né? Ela foi criada em 2007 e, desde então, ela publicou alguns estudos interessantes. Entretanto, foi em 2014
que nós resolvemos reestruturá-la e dar a ela um cunho mais amplo. Antes ela era uma rede mais restrita, de pessoas amigas que trabalhavam juntas e produziam juntas. Hoje não. A intenção, como vocês vão ver, é realmente produzir estudo multicêntrico em alta escala. E essa reestruturação de 2004 resultou, por exemplo, nas definições mais claras de como a BRIC funciona. Então, nós temos um comitê executivo, que estão aqui as pessoas, na verdade, eu, Luciano e Alexandre, somos do comitê executivo da BRIC. Além de nós, nós temos o Fernando Bosa, que é pesquisador da Fiocruz, nós temos o Felipe Dalpisol, que é um pesquisador da unidade do extremo sul catarinense, e o Dr. Tiago, que é da Federal do Rio Grande do Sul. Além do comitê executivo, fazem parte do comitê científico nós 6, e mais a doutora Suzana Lobo, de Rio Preto, o doutor Leandro Taniguchi, aqui do Hospital das Clínicas e do Sírio, o doutor Glauco, lá de Joinville, o doutor Jorge Salu e o doutor Márcio Soares, que são do INCA e do Instituto DOR de Pesquisa do Rio, e a doutora Ludmila, aqui do INCOR, e do Sírio também. Na verdade, e do Instituto de Câncer, trabalha, né? Trabalha a doutora Ludmila. Então, a ideia do Comitê Científico da BRIC foi realmente tentar pegar líderes em pesquisa de todo o Brasil, tentar fugir um pouquinho desse eixo São Paulo, né, e eu acho que a gente conseguiu isso de uma forma interessante, e essas pessoas trabalham hoje em sintonia para prover, para conseguir fazer os estudos de qualidade. A BRIC tem como estrutura, nós não temos uma estrutura física, então, na verdade, a parte toda de secretaria, organização e coordenação fica sempre na instituição do coordenador da BRIC, que hoje é o Fernando Bosa. Então, nós consideramos que o nosso centro coordenador está na Fiocruz, por causa disso. E, para vocês terem noção, assim, mais de 400 instituições do Brasil já participaram, estão participando de estudos, 400 UTIs estão participando de estudos da BRIC. A gente tem lá o nosso site, onde vocês podem ver coisas mais em detalhes. A gente também se organizou de forma a deixar claro como é que as coisas acontecem. Quem é que pode entrar na BRIC, quem faz parte do comitê executivo, quem faz parte do comitê científico. As regras são bem claras. Na verdade, novos membros para a BRIC, basta você querer estar. Então, qualquer pessoa pode fazer parte da BRICnet. E, logicamente, que existe uma discussão de quais os critérios de elegibilidade para você estar no comitê científico, e o comitê executivo tem uma renovação aí a cada 2 anos, em princípio, mas os membros do comitê executivo podem ser reconduzidos por 2 anos. A gente também estruturou como é que você propõe um estudo para a BRIC. É lógico que o critério, basicamente, é a relevância científica desse estudo. O que vai poder contribuir, o que vai poder auxiliar em política pública, como que você monta uma rede em que você faz um estudo epidemiológico, faz uma revisão de literatura sistemática, faz um estudo epidemiológico para depois gerar um estudo randomizado, por exemplo. Ou seja, a ideia de que a gente tem que ter linhas de pesquisa dentro da BRIC e estruturar essas linhas aí de acordo com os estudos existentes. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas tem todo um jeito. Alguém que é da BRIC propõe um estudo, esse estudo vai para avaliação do comitê científico, aí que pode ou não aprovar, volta para o comitê coordenador, ou seja, tem todo um fluxograma proposto para aprovação de estudos na BRIC. E uma outra coisa interessante que a gente fez foi ter uma política rígida de publicação. A ideia, e a gente aprendeu muito isso com os nossos amigos ali da ANSEX, da CCTG, de como você faz quando você está nascendo enquanto rede de pesquisa. Né? E a ideia é que realmente nós possamos nascer enquanto grupo. Então, existe claramente colocado que os estudos principais da BRIC não têm autoria nominal. As pessoas não são autoras. Então, agora a gente acabou de submeter o estudo para o JAMA, que eu vou explicar a seguir, e ele não tem autor. Tem um comitê diretivo do estudo, tem um Writing Committee, mas o estudo normalmente é publicado como investigadores e BRICnet. E todos os membros das UTIs participantes são listados como colaboradores no estudo, ou seja, eles conseguem recuperar o nome deles no PubMed como autores, colaboradores daquele estudo. E não existe um único autor. A gente acha que isso é muito importante para estimular as pessoas a participar. É claro que os subestudos dos estudos principais podem e devem, inclusive, né, porque você estimula que haja mais subestudos. Imagina a base de dados do estudo checklist, é uma coisa monstruosa. Quem quiser produzir ciência ali dentro tem um monte de perguntas a serem feitas. Esses subestudos podem ter listagem nominal na autoria.
mas sempre citar os demais colaboradores e, logicamente, a BRICNET. Então, aqui, alguns exemplos, por exemplo, o checklist, que é o estudo que a gente acabou de submeter para o JAMA, ele foi publicado como Checklist Investigators de BRICNET. Este é, na verdade, a publicação do protocolo, e a gente também já publicou o Statistical Plan. Aqui é um primeiro exemplo de um estudo publicado na BRIC, até antes da reformulação dela, em que nitidamente consta lá a BRICNET. Aqui, novamente, também antes da reformulação e do estabelecimento claro aí das regras de publicação. Rapidamente, os estudos concluídos que a BRIC tem, a nova BRIC, né, não essas publicações passadas, mas depois de 2014, o que nós temos finalizado é o estudo checklist, que não devia nem eu apresentar, né, devia ser Alexandre, que é o investigador principal do estudo. Esse estudo, na verdade, foi financiado pelo PROAD do HCOR, em conjunto aí com o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino e o PROAD do Hospital Samaritano também. E teve uma verba do BNDES nisso, não é isso, Alexandre? Via Anvisa, né? E participaram auxiliando nesse estudo, né, o estudo da BRIC, que o ILAS também ajudou, e a gente também contou com o apoio da MIB para fazer. Então, qual que era a pergunta principal do estudo? Na verdade, era se um instrumento, um checklist, aplicado durante a visita multidisciplinar na terapia intensiva, poderia influenciar desfechos, tanto desfechos duros, como, por exemplo, mortalidade, como desfechos em termos de melhora do clima de segurança daqueles serviços. Então, qual foi o desenho proposto, muito rapidamente? Nós tínhamos uma fase inicial em que a gente caracterizou as UTIs, do ponto de vista de performance, indicadores, por exemplo, de infecção hospitalar, da própria mortalidade e de outras coisas mais específicas, por exemplo, o número de pacientes que está com sedação adequada dentro da UTI ou que está com o decúbito correto. E uma coisa super importante foi realmente passar essa avaliação de segurança, né, nos funcionários. Todas as UTIs tiveram que 75% dos funcionários tiveram que preencher o SAC. Depois dessa fase inicial, as UTIs foram randomizadas de acordo com a sua mortalidade basal, para que tivesse equilíbrio nos dois lados, e no grupo de intervenção a gente aplicou o checklist. E foi até divertido fazer, né? Nós fizemos isso em 118 UTIs, então imagina que tinha quase 60 UTIs em cada braço, e nós visitamos as 60 UTIs, né, Alexandre? Nós, os pesquisadores do estudo, visitaram as 60 UTIs, treinando na aplicação deste checklist, dando dicas de como você deve passar uma visita multidisciplinar. Além do checklist, também fazia parte da intervenção do estudo, gerar metas durante essa visita multidisciplinar e ter o que a gente chama de um alerta clínico no período da tarde, ou seja, cobrar que aquelas metas definidas pela manhã tivessem ou não tivessem sido cumpridas. E no final desse estudo, vocês podem ver que foi bacana, né? Fizemos encontro de investigadores de altíssimo nível na fase 1, na fase 2, e depois, só para lembrar que eu não falei, o grupo controle, que ficou sem intervenção durante todo aquele período de coleta de dados, depois que o estudo terminou, né, e na fase 1 a gente colocou 7.000 pacientes no estudo, e nessa fase de randomização a gente também colocou outros 7.000, esse grupo controle também teve um encontro de investigadores para treinar o grupo controle na aplicação do checklist, porque não foi muito fácil, né? Vamos participar do estudo randomizado e eu sou randomizado para o grupo controle, eu vou ficar sem fazer nada na minha UTI durante meses, né? Fala, Alexandre. Então, desculpa interromper. Não, mas só para complementar rapidinho a ideia, é que todas as unidades recebessem um programa de melhoria de qualidade assistencial, mas que, ao mesmo tempo, a gente tivesse a oportunidade de registrar o tamanho do efeito que esse programa teria na melhora dos desfechos, etc. Então, foi bem interessante, né? Então, a fase realmente em que só parte das unidades estava aplicando o checklist foi de 6 meses, depois as outras receberam também. Claro. Não, é que eu... Tá bom, tá. Flávia, não, deixa eu entender. É que as UTIs são separadas, uma vocês aplicam o checklist, outra não. Não é a mesma UTI... Isso, não é a mesma UTI, tem um grupo que você faz e outro não. É que aí depende do UTI. Não, é um estudo de randomização em cluster, né? Nós tínhamos um cluster com 56 UTIs
59 UTIs randomizadas para a intervenção e ficaram aplicando o checklist durante os 6 meses. As outras 60 não receberam nenhuma intervenção. UTIs, é um estudo em cluster, né? Você tem UTIs receberam a intervenção, porque é impossível você fazer isso. Aí a gente teve um monte de cuidado, por exemplo, quando tinha mais de uma UTI na instituição, era complexo, porque uma podia estar na intervenção e outra no grupo controle, mas ainda assim não podiam ser do mesmo investigador, para não ter muita contaminação. Então, as UTIs ficaram 6 meses com a pessoa lá dentro coletando dados, e as pessoas da UTI nem sabiam que estavam, na verdade, a maioria não sabia que estava participando do estudo, só o coordenador. Enquanto no grupo em intervenção, este sim, todo mundo foi treinado na aplicação de checklist, como é que faz visita multidisciplinar, né? Então, pois é, nós não podemos falar os resultados ainda. A Alexandra que resolve, mas acho que não. E esse estudo, na verdade, terminou, a gente submeteu para o JAMA essa semana, né, Biasi? E foi selecionado para apresentação no Late Break Sessions, lá do Congresso Europeu. A sessão eles chamam de President Session, né? Os melhores trabalhos são apresentados no Hot Topics do Congresso. Então, foi bem legal. Na verdade, a BRIC vai estar com 2 estudos no Hot Topics do Europeu, né? Esse primeiro, que é totalmente brasileiro, né, Biasi? E o segundo, que eu já vou mostrar para vocês. Então, isso que eu estava dizendo, né, esse estudo já foi publicado, tanto o protocolo de estudo, e isso aqui eu esqueci de pôr, olha só, mas o Statistical Plan já tem o PDF também do estudo. Bom, um segundo estudo que a BRIC fez, na verdade, em parceria com o Instituto Latino-Americano de Sepsis, o ILAS é uma ONG que treina instituições em implementação de protocolos de sepsis há mais de 10 anos. E a gente faz alguns estudos clínicos focados na questão da sepse, tanto de epidemiologia quanto de melhora de quality improvement. Então, este estudo, por exemplo, também foi feito em parceria com a BRIC. E o que a gente fez? Na verdade, a gente queria saber qual que é a prevalência e a mortalidade por sepse no Brasil. Porque a gente não sabe, só tem 3 estudos multicêntricos brasileiros avaliando a epidemiologia de sepse, um deles com 5 UTIs, outro com 70 UTIs e outro com 21 UTIs. Todos eles da década passada. O que foram ótimos, né, porque foram estudos difíceis de fazer na sua época, não é questão de desmerecer. Só que o problema é que esses estudos eram uma amostra por conveniência, ou seja, quem quer participar? Então tá, vem. Então é lógico que isso enviesa a amostra, né, porque você vai ter sempre as mesmas UTIs participando. Já é enviesado porque a gente está medindo mortalidade da sepse tratada em UTI, e não da sepse tratada fora da UTI. E hoje a gente sabe, e a gente no SPRED mostrou isso também, que a noção de que sepse é um problema de infecção hospitalar é completamente equivocada. Mais de metade, ou pelo menos metade, dos pacientes que têm sepse chegam nas UTIs via pronto-socorro. Portanto, tem sepse comunitária, por infecção normal da comunidade, né? Uns 30% fazem sepse enquanto estão nas enfermarias e uns 20% fazem sepse quando estão dentro das UTIs. Tanto que hoje o foco todo do ILAS, na verdade eu vou falar sobre isso depois, por isso que eu já estou adiantando um pouquinho, é na questão da sepse nas emergências, muito mais do que focar nas unidades de terapia intensiva. Então, o que a gente fez com o SPRED, que foi esse estudo? A gente tentou fugir do viés. Então, ao invés de perguntar quem queria participar, nós pegamos o censo da MIB, dividimos o Brasil em 10 estratos, de acordo com o tamanho de cidade, hospital público-privado, e amostramos 13% de cada um dos estratos. Então, a gente saiu telefonando, né, rapazes, para essas UTIs, falava, poxa, você foi sorteado, colabore conosco. Você não ligava da vida. Não, mas teve que ser muito no telefone. É lógico que a gente teve a etapa de mandar e-mail, manda e-mail, manda e-mail. Manda e-mail, manda e-mail, a gente conseguiu umas 80 UTIs, mas eram 300, né? Então, o resto foi tudo no telefone. E o contato enfermeira, infelizmente, muitas vezes não funciona, né? O médico, o coordenador da UTI, só atendia médico. Então, nós realmente tivemos um esforço, uma dificuldade enorme de fazer o SPRED. Mas fizemos. E essas são as UTIs que participaram do SPRED, 13% das UTIs brasileiras. A gente ficou muito feliz em saber que das 317 que a gente acionou, só 13 recusaram participar. O que a gente percebeu com o SPRED, o que a gente percebe com o checklist, com fluidos, que eu vou mostrar a seguir, e mesmo com arte, que nós vamos falar também, é uma vontade enorme das UTIs brasileiras em se inserirem no contexto de pesquisa. 13 UTIs apenas, e eu não estou falando de UTI, gente, que se voluntaria para a pesquisa, eu estou falando de pessoas completamente aleatórias. E você ligava para o interior da Amazônia e falava, por favor,
participe. Para o interior do Nordeste, da região Centro-Oeste, não estamos falando de polos de pesquisa na região Sul e Sudeste. Só 13 recusaram participar, 277 responderam ao survey via web, em que a gente avaliava disponibilidade de infraestrutura, então o que essas instituições têm em termos de equipamento, medicação, a equipe. Tá? E no dia do estudo, que era um dia era uma prevalência de um dia, porque também não adianta querer fazer mais do que isso, né? Lógico que fazer estudo de prevalência de um dia não é o ideal, mas foi o que foi possível fazer. 229 UTIs colocaram quase 800 pacientes. E aí a gente teve o primeiro dado importante, que é dizer que 30% dos leitos de UTI neste país estão, ao mesmo tempo, ocupados com pacientes em sepse grave, o que significa sepse com disfunção orgânica, né? Uma infecção que levou à disfunção orgânica, ou choque séptico, ou seja, precisando de vasopressor para manter pressão arterial. O que representa uma enorme carga em termos de saúde pública. Por isso que eu me revoltei um pouquinho, que eu não vi a palavra sepse nenhuma vez na PPSUS, mas tudo bem. Está lá? Aqui não está? Tá bom. Não estava no slide, não. É porque faço eu também. Vamos defender o PPSUS, né? Ali eu vi... Pois é, mas esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Sepse não são infecções relacionadas à assistência à saúde. Metade dos casos de sepse são sepse comunitária, não associada à assistência à saúde. Então, é difícil encaixar sepse em editais que coloquem infecção associada à assistência à saúde. É uma forçação de barra, entendeu? Eu te dou um título de caso. Desfechos das comunitárias versus as adquiridas. Vamos ver, nós temos uma proposição de estudo, que é o que a gente estava querendo colocar no PPSUS, que eu fiquei com um pouquinho de dificuldade de ver como nós vamos encaixar, mas chegaremos lá. Então, vejam a carga que a sepse... Eu sei, mas você lembra, eu te falei que eu não estava em São Paulo no dia. Você me chamou, mas não tinha o dia. Bom, vamos lá. 30% dos leitos ocupados com pacientes com sepse, mas, pelo menos, aqui no spread foi um pouquinho diferente, 40% era sepse de pronto-socorro, 30% sepse de enfermarias que foram para a UTI, e os outros 30% somente sepse de UTI. Considerando que mesmo a infecção vinda das unidades de internação regulares, não necessariamente associada à assistência à saúde, né? Muitas podem também ser infecções comunitárias. Bom, e a mortalidade foi 55,7%. Na nossa sepse em UTI. Lembrando, a mortalidade australiana, 18%. E a gente pode passar aqui os próximos 40 ou 50 minutos discutindo o porquê. Mas não é o foco, voltemos à BRICNET. O que mais que a BRIC fez? A BRIC fez esse outro estudo ano passado, agora em parceria com a ANZIX, que é uma das potências mundiais de pesquisa. Novamente, com auxílio aí das nossas entidades. E esse aqui estudo é super interessante. Quanto custou o spread? R$10 mil. Quanto custou fluidos? R$3 mil. Ou seja, como fazer pesquisa de alta qualidade, de alta relevância, sem dinheiro. Eu ia te perguntar isso, a BRICNET já tem um fundo? Não, a BRICNET não tem fundo de fomento nenhum. No caso, por exemplo, do spread, quem financiou foi o ILAS. No caso do fluidos, que eu vou mostrar, cada uma das nossas entidades fez um pouquinho. Então, o HCOR fez a avaliação da limpeza dos dados, o ILAS fez o banco de dados, todo mundo se cotizou um pouquinho para fazer o encontro de investigadores, fizemos o encontro de investigadores durante o Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva, que era um jeito de baixar custo, né? E tivemos que fazer alguns instrumentos, traduzir os instrumentos que vieram, ou seja, um pouquinho de dinheiro só, mas que cada um foi ajudando e fizemos. R$3, R$4 mil foi o que eu acho que a gente gastou no total. Mas não dá para fazer estudo epidemiológico, até dá, mas outros tipos de estudos sem condição, né? Bom, então o que foi o fluidos? O fluidos, na verdade, é uma avaliação, também um estudo de um dia de prevalência de reposição volêmica dentro das UTIs. A gente queria saber quantos pacientes recebem fluidos, qual é o tipo de fluido que eles recebem, se preferencialmente se usa cristalóide, se usa coloide, se se usa solução balanceada, né, que tem até a ver com a questão de incorporação de tecnologia, né, qual que é a vantagem de fazer solução balanceada, ou plasma light aqui no Brasil, versus uma solução salina normal. E, na verdade, o fluidos é um preparatório para o estudo que depois o Luciano vai mencionar,
funcionar e que a BRIC está, agora sim, precisando de dinheiro para fazer, né? Então, no Fluidos foi muito legal, porque quando a ANSICS convidou a BRIC, a gente falou, nós estamos meio ocupados, mas vamos ajudar. Aí a gente começou a divulgar o Fluidos. De uma hora para outra, a previsão, que era ter 30 UTIs participando no Brasil, virou 265 UTIs participando. No final, 218 participaram. E simplesmente nós, que íamos ser uma parte do estudo mundial chamado Fluidos, passamos a ser metade do estudo. Então, hoje o Fluidos terminou com 200, não foram 270, isso era o previsto, mas tem umas 260 UTIs no resto do mundo e 218 UTIs brasileiras participando do estudo. E é aquilo que eu falei, né, a ansiedade das pessoas em querer realmente participar. E como eu falei, olha, nem foram 200, foram 193, em 25 países. E como eu falei, a gente fez encontro de investigadores. Essa é a Naomi, que veio da Austrália, né? Ela é a PI do estudo, e ela veio para o nosso encontro durante o CBMI. Nós fizemos treinamento no site, a gente organizou a gente fez uma filmagem de treinamento. Então, como é que treina 220 UTIs para participar do estudo sem dinheiro, sem estrutura, né? Um dos jeitos foi esse, a gente fez teleconferência, nós treinando via web, né, via Skype, e usamos também a filmagem do treinamento e as pessoas tinham que entrar no site para se considerarem aptas para participar do estudo. E o Fluidos é o outro estudo que vai estar na President Sessions do Congresso Europeu. E o estudo vai sair com a autoria ANSICS e BRICnet. Não é que a BRIC participou de um estudo da ANSICS. O estudo é em colaboração das duas redes. Bom, atualmente a gente tem o ARTE. Alexandre, eu queria que você explicasse. Senão fico só eu falando. Bom, então, rapidamente, esse projeto é um estudo randomizado que a gente está conduzindo há 3 anos, na verdade. A ideia é a seguinte, os pacientes que têm insuficiência respiratória grave, a gente chama isso de SARA, a forma como se faz a ventilação mecânica para esses pacientes, ela sabidamente influencia no prognóstico. Então, esses pacientes precisam ficar no ventilador e a forma como você ajusta o ventilador faz diferença na evolução clínica. Uma das intervenções que potencialmente pode ajudar esses pacientes é tentar recuperar a função normal do pulmão, que é abrir muitos alvéolos desses pacientes, o pulmão colapsa. E a ideia é tentar reabrir esses alvéolos. O que a gente está fazendo nesse trial randomizando pacientes que têm SARA para a estratégia convencional, que é essa que a gente chama de ARDSNet, que hoje domina, que as pessoas seguem mundialmente, que é uma estratégia protetora. E no grupo experimental, aí a gente testa essa terapia, que além de toda a proteção que é dada ao paciente já na estratégia convencional, a gente faz uma manobra que se chama recrutamento alveolar e titula PIP dos pacientes. E é um estudo randomizado, então a previsão é de incluir 1.100 pacientes com SARA moderada grave. A gente segue os pacientes em 28 e 6 meses. E esse é um projeto que está sendo conduzido em torno de 130, quase 140 centros, a maior parte no Brasil, mas a gente já acabou tendo adesão também de colegas de fora do país, na América do Sul, na Europa, em alguns países, até tem um colega da Malásia que está participando, porque como é um trabalho que envolve importação, exportação de fármaco, tudo é basicamente processos, né? Você consegue uniformizar isso em diferentes centros no mundo, e a gente lidera isso no Brasil. Acho que isso é uma coisa pioneira, a gente não tinha essa experiência antes de estar conduzindo um estudo multicêntrico. Isso a gente já tinha essa experiência de participar de estudo multicêntrico, mas sendo liderado por colegas de outros países. Agora, aqui invertemos um pouco o fluxo, no sentido de que a gente propôs o projeto e convencemos as pessoas que a gente conseguiria, que o projeto era bom, e 2, que era factível, as pessoas resolveram participar. Hoje a gente está com 600 e poucos pacientes no trial, e a previsão é de finalizar em 2017. Flávia, de novo. Não, vai lá, Flavinha, termina. Bom, aqui também é meio rapidamente, só para apresentar agora o que a gente está planejando fazer, e o que tem e o que não tem financiamento. Então, a primeira das coisas que a gente está planejando fazer e vai fazer, e é até eventualmente uma proposta para o PPSUS, embora aqui a gente ache que é melhor fazer a nível nacional, é o spread pediátrico.
O spread pediátrico terá o mesmo desenho, ou seja, uma avaliação de 1 dia de prevalência, agora para a gente saber qual é a prevalência de sepsis nas UTIs pediátricas e qual é a mortalidade. Mas nós vamos bater num problema, que é o cálculo tamanho de amostra. Super complexo isso daqui, a gente ainda não delineou exatamente para que rumo vai, porque se a gente partir, a gente não sabe qual é a prevalência. No spread, a gente tinha uma noção, porque vinha um estudo prévio com 32 para cada 100 internações. E na pediatria, a gente faz a menor ideia. Se a gente usar o número do spread para fazer cálculo do tamanho de amostra, significa que a gente vai precisar de 294 UTIs, né? Como é o adulto. Só que o problema é que no Brasil nós temos 1.900 UTIs, a gente amostrou 13%. E no Brasil, se a gente for usar o censo AMIB, nós temos 346 UTIs pediátricas. E eu não sei se a gente é capaz de amostrar 80% das UTIs brasileiras. Então, existe um problema técnico aí para a condução do spread pediátrico. Eu não acho que a gente vai conseguir ter o rigor científico em cálculo amostral que a gente teve no spread de adultos. Mas, independente do rigor, né, Alexandre, do rigor na questão de cálculo tamanho de amostra, nós temos que fazer, mesmo que a gente não tenha a certeza. A gente tem que amostrar, talvez, em vez dos 13% de UTI adulta, amostrar 50% das UTIs pediátricas. E aí nós vamos precisar de um trabalho grande. Não vai dar para fazer sem dinheiro, ou quase sem dinheiro, como a gente fez o spread de adultos, porque você, ao mostrar 50%, é extremamente complexo. Então, vou passar direto, né, eu acho. E esse é o outro estudo, que era o que a gente estava tentando, pensando para o PPSUS, na verdade. Porque eu não acho que a gente vai conseguir fazer isso aqui a nível nacional, como a gente fez os spreads. Então, talvez a gente devesse restringir ao estado de São Paulo. Por quê? Porque o spread, como eu falei, viu prevalência de sepse tratada na UTI. E a gente não tem noção de qual é a incidência de sepse nas emergências. O que a sepse representa em termos de carga diária num pronto-socorro. Quantos pacientes no pronto-socorro são atendidos, o que acontece com eles, quantos ficam e quantos saem. Então, a ideia era fazer o spread da emergência. E aí, talvez, a gente realmente tenha que, dar uma baixada de bola e ver que a gente não vai conseguir fazer. Por quê? Porque nós temos uma rede de UTIs bem estruturada, mas as emergências são muito complexas. Então, talvez trazer isso para o estado de São Paulo e amostrar as emergências públicas e privadas do estado de São Paulo e fazer um comparativo entre público e privado seja mais factível. Vai dar trabalho também, e também não dá para fazer sem dinheiro, como foi o spread, exatamente porque nós vamos ter que financiar pessoas para colher esse dado, vamos ter que financiar uma estrutura nesses locais. E a gente quer muito fazer o spread de emergência, porque nós estamos com um estudo proposto para o INCT, do CNPq, que sai o resultado por agora, né, até onde eu saiba, que é... Vai sair por agora, né? Então, nós estamos lá com essa proposta. Vamos ver se a gente vai ganhar. A ideia é fazer mais ou menos o que a gente fez com o checklist ICU, só que agora nas emergências. Então, seria também um estudo de randomização em cluster. A gente ia precisar de 102 prontos-socorros, né? E eles seriam randomizados por uma intervenção multifacetada, ou seja, a gente precisa de 51 clusters, hospitais aqui, em que a gente ia aplicar checklist, ficha de triagem, educação, reminders, toda essa estrutura de implementação de protocolo de sepse nessa metade dos prontos-socorros, e nessa outra metade a gente ia deixar com manejo usual, ou seja, o que eles já fazem hoje. E aí a ideia é realmente ver o quanto que a implementação dessa intervenção multifacetada conseguiria intervir. Isso é o que o ILAS mais faz hoje, né? Treinar instituições na implementação de protocolos de sepsis. A gente até teve um PPSUS sobre isso nos hospitais afiliados da SPDM há uns anos, um PPSUS que nós ganhamos e fizemos. Então, só que aqui a estrutura é um pouco diferente. Lá era um antes e depois. Aqui não. É um estudo randomizado em cluster para responder de vez aí, de uma forma cientificamente mais correta, a pergunta se essa protocolização de cuidado resulta ou não em redução de mortalidade. Então, essa seria uma outra alternativa para um PPSUS, só que isso aqui custa muito dinheiro, né? Porque você vai seguir essas instituições ao longo de meses. Um processo de implementação não muda a realidade antes de 6 a 9 meses de implementação. Então, você precisa de uma fase preparatória, 6, 9 meses de acompanhamento, para depois você verificar o efeito que teve.
Esse outro protocolo nosso, na verdade, aqui o PI é o Glauco Westphal lá de Joinville, que tem uma ação aí bastante surpreendente em toda essa questão de doação de órgãos, e é mais ou menos o mesmo tipo de coisa. Esse estudo está submetido para a como chama? A Agência Nacional de Transplante? Não, o nome não é esse, né? E ele está tentando conseguir via PROAD do Moinhos de Vento, né? E é mais ou menos o mesmo tipo de desenho. Na verdade, aqui a intervenção também em cluster é fazer um manejo clínico do potencial doador baseado em metas e uma outra intervenção que é otimizar a abordagem da família com consentimento. Então, um desenho que, na verdade, tem 4 braços. Num você intervém das 2 formas, ou seja, otimiza e treina a equipe médica e de enfermagem, ou seja, a equipe multi da UTI, para que o manejo do doador seja otimizado. Outro, basicamente, focado na equipe de psicologia e na equipe médica, que são normalmente quem aborda a família. Na verdade, agora a gente está falando com o pessoal de obtenção de consentimento para a doação. E aí a gente teria os grupos em que você teria o suporte clínico otimizado, mas sem a abordagem de captação, de otimizar consentimento, e lógico que os outros grupos parelhos, né? Ou seja, um grupo sem nenhuma intervenção, modelo usual e abordagem usual. Então, a gente também espera que esse estudo consiga financiamento, ele já está submetido, vamos ver para onde vai. Eles já fizeram algo parecido em Santa Catarina. O Glauco tem uma publicação de um piloto dessa questão, basicamente, da abordagem otimizada do potencial doador. Agora, esse tipo de abordagem em cluster, não, né? Isso terá que ser feito nacionalmente. Você não tem um número suficiente de instituições num estado só, né? Alexandre, você de novo. Agora eu não falo mais, agora só são os 2. Bom, esse projeto é um projeto que está sendo feito, é um consórcio, né, de redes. Ele é um estudo que está sendo feito com a ANZICS, essa rede da Austrália, o pessoal do Canadá e a rede da Inglaterra. Então, o Brasil ele entra como a BRICNET, como uma das pontas aí das parcerias nesse consórcio. E é um estudo que vai avaliar essa intervenção, que é a descontaminação seletiva do trato digestivo. Só para contextualizar bem rapidamente, assim, o que acontece é que essa técnica de descontaminação seletiva do trato digestivo ela vem sendo usada há alguns anos. Fundamentalmente são antibióticos que são administrados via oral e via gástrica para paciente que está na UTI, que são antibióticos não absorvíveis, eles têm ação tópica só, no intestino. E como o intestino e a cavidade oral concentram uma quantidade muito grande de bactérias, e em geral são bactérias protetoras que a gente tem, anaeróbios protetores, a hora que você entra no hospital e troca essas bactérias todas por um zoológico do hospital, vamos dizer assim, gram-negativos, fica muito mais predisposto a infecções hospitalares. Todo mundo tem em torno de 500 gramas de bactérias no intestino, é normal. Só que elas são anaeróbios, são bactérias Yakult-like. E a hora que você entra no hospital e troca esse zoológico por um zoológico de gram-negativos e leveduras, isso não é uma boa. Essa intervenção ela já tem N trials e mostra que há realmente um efeito na redução de pneumonia da ordem de 70% e uma redução de mortalidade da ordem de 27% em um pouco mais de 30 trials. No entanto, existe uma preocupação imensa de que isso vai aumentar a resistência bacteriana. Lógico, você vai usar antibiótico em todos os pacientes de forma profilática, tá? Durante a internação na UTI. No entanto, a pouca evidência que a gente tem, parcial, sugere que, na verdade, não aumenta a resistência, até pode reduzir. O que esse trial quer testar de uma forma mais definitiva é isso. Confirmar que realmente essa intervenção vai mudar a mortalidade dos pacientes, vai ter uma melhora de mortalidade, e principalmente qual vai ser o impacto disso na pressão seletiva, ou seja, na incidência de organismos resistentes, da taxa de infecção por organismo resistente. Então, é um estudo também de randomização de clusters. A previsão é realmente fazer um trabalho de muito grande porte. Eu não conheço, não tenho ciência de algum estudo dessa magnitude na nossa área anterior. É um trabalho que vai envolver 100 UTIs da Austrália, da Nova Zelândia, 25 no Brasil, 25 na Inglaterra e 25 no Canadá. Potencialmente os alemães devem entrar também. E
deve incluir na fase principal 24 mil pacientes, 23.600 pacientes. Mas tem uma fase pré-trial, uma fase pós-trial também, sem intervenção, que a gente vai continuar fazendo um acompanhamento. Basicamente, assim, o trial vai ter uma fase de 6 meses antes do estudo observacional. A gente vai olhar como é que é o impacto econômico e clínico e qual é a frequência de infecções por bactérias resistentes e quais são os genótipos, quais são os tipos genéticos, dos padrões genéticos de resistência. Aí a segunda fase de intervenção, onde a gente vai ter a capacidade de olhar não somente o efeito na mortalidade, comparando as UTIs que receberam intervenção com as UTIs que não receberem, então não randomiza-se indivíduos, mas unidades inteiras para receber intervenção ou não. Mas, além de observar o que acontece com os 23.600 pacientes que estiverem recebendo a intervenção, a gente vai olhar o efeito na toda a UTI, independente do paciente receber ou não a intervenção. Está na UTI, vai ser medido o que acontece com a flora bacteriana e vamos comparar aí a taxa de infecção resistente. E mesmo após o final do projeto, de 12 meses, vai uma fase observacional para a gente ver se tem algum efeito rebote ou residual após interrupção na intervenção na taxa de infecções resistentes. Tá? Bom, isso, perfeito. Esse projeto ele é um estudo de novo, assim, é uma coisa muito interessante, porque é um projeto que conseguiu congregar redes super poderosas e nós estamos juntos. E surgiu uma oportunidade porque o Wellcome Trust, que é uma agência de fomento inglesa, eles têm esse fomento agora que tem que ser uma parceria de um país middle income country ou low income country com a Inglaterra. Aí a gente entrou junto nesse fomento do Wellcome Trust. E aí está sendo solicitado um recurso de uma monta muito grande, assim, para os nossos padrões, muito maior do que a gente está acostumado. Né? Aí o pessoal da Austrália já tem o recurso, já tem garantido $5 milhões para a parte deles do estudo. A gente está solicitando 4 milhões de libras lá no Wellcome Trust, torcer para que consiga. E aqui na Esqueti teve esse edital número 1, aqui 2015, onde a gente conseguiu também algum recurso, porque havia um interesse do Ministério da Saúde da Esqueti de ver o impacto econômico de infecções multiresistentes. A gente vai ter essas informações no projeto, mas a gente precisava complementar com a parte microbiológica, então tá se encaminhando aí para a gente fazer esse estudo desse jeito. Acho que o outro projeto e os 2 projetos finais o Luciano apresenta. Desculpa o jogral, pessoal, é que cada um de nós domina um pouco mais alguns projetos do que outros. Bom, só rapidamente, então, esse é um outro estudo que nós estamos procurando financiamento, que é um estudo ainda sobre o tema reposição volêmica, baseado naquele estudo que a Flávia comentou, seu estudo fluidos. Esse é um estudo que avalia, eventualmente, até a incorporação de uma nova tecnologia, que seria, de uma nova abordagem, que seria o uso de uma solução balanceada versus solução salina na unidade de terapia intensiva. Como vocês sabem, reposição volêmica é o que a gente mais faz, né, na UTI principalmente, mas muitos pacientes hospitalizados. E, apesar da gente usar salina há centenas ou dezenas de anos, a gente não sabe muito bem como ela funciona. Na verdade, a gente sabe que ela até pode ser deletéria ou prejudicial. Então, existem alguns estudos que sugerem que, se você usar uma solução balanceada, que tenha baixo teor de cloro, você conseguiria evitar uma das consequências deletérias da salina, que seria a acidose hiperclorêmica. Então, é exatamente o que está descrito aqui, né? Mais lesão renal, coagulopatia, edema, etc. Então, a ideia desse estudo seria usar uma solução balanceada, né, que seria, por exemplo, a solução chamada Plasma Light, né, ou o Ringer lactato, versus salina na unidade de terapia intensiva. Então, seria um estudo que avaliaria 7.500 pacientes em 150 unidades de terapia intensiva, que utilizariam ou a solução cristalóide balanceada ou uma solução de cloreto de sódio a 0,9% para todas as suas reposições volêmicas. Toda vez que precisasse de uma reposição volêmica, eles receberiam essa solução ou a solução salina, e o desfecho primário seria sobrevida em 90 dias. Então, esse estudo vai ser submetido ao PROAD do HCOR também, né? Foi submetido ao PROAD do HCOR também. E nós estamos também procurando o financiamento, eventualmente até com a empresa produtora da solução balanceada. Um outro estudo que a gente quer fazer, agora mais um estudo epidemiológico, seria um estudo de registro de paciente em trauma. A gente sabe que trauma é uma epidemia no Brasil e a gente tem muito pouco dado de desfecho desses pacientes, né, notadamente dos pacientes que internam na unidade de terapia intensiva.
Então a ideia era fazer um estudo de corte, com um período de inclusão de 1 mês, tentando randomizar as UTIs, né, estratificar, para a gente ter exatamente uma ideia da prevalência desses pacientes com trauma. E nesse registro a gente teria todos os dados, né, demografia, gravidade, tempo pré-hospitalar, exatamente para ter uma ideia mais precisa do que acontece com esses pacientes no Brasil e exatamente ver os seus desfechos, né, mortalidade e, para os pacientes com trauma crânioencefálico, a escala de desfecho de Glasgow. Acho que era isso, né? Posso terminar? Então, assim, como vocês viram, a BRICNET tem e o Brasil tem um potencial muito grande em terapia intensiva, para pesquisa em terapia intensiva. A BRICNET tem conduzido alguns estudos multicêntricos de grande impacto, a gente quer conduzir mais e a gente precisa desse trabalho colaborativo e de fontes de financiamento, né? E ainda, assim, a BRICNET consegue fazer estudos de avaliação de qualidade, como vocês viram, de incorporação de tecnologia, que eu acho que tem um interesse importante para o contexto da reunião. Acho que era isso. Eu quero agradecer o jogral de vocês e certamente vocês vão encontrar eco, não é, nas solicitações de participação. Esta é a missão desta reunião, é a gente provocar o povo para participar. Hoje são 29 hospitais aqui, não é, no estado de São Paulo que estão participando, e mais algumas instituições, mas certamente o Dr. Huang, que já conversou com vocês, de Tatuapé, é um dos participantes potenciais. O INCOR, sem dúvida nenhuma, é um dos participantes potenciais. Estamos à disposição. A gente está fazendo avaliação econômica de várias coisas, inclusive de sepsis. Então, estas são coisas que podemos participar. E uma notícia para vocês é que a gente está com um PPSUS finalizando agora, que vai ter um segundo capítulo proximamente, que já começou a fazer registro das cirurgias cardíacas pediátricas. Então, a UTI NEO e UTI infantil estão participando do registro, bem como no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e está entrando nesse momento, e eu estou justamente provocando de propósito a doutora Gislaine, que tem ambas, UTI neo e pediátrica, entrando no registro de cirurgia cardíaca congênita, portanto, já com uma estrutura para levantar dados contínuos de UTIs pediátricas. Então, spread pediátrico, estamos nos candidatando proximamente para fazer essa coisa. São 4 UTIs, falta a Unicamp entrar, e a gente está com a Unicamp, eu espero também, sendo provocada. Eu não sei de Presidente Prudente se eles já têm prontuário eletrônico. Rio Preto já está importante, já está com tudo estruturado para fazer esse levantamento. E a Unicamp, a gente vai consultar os colegas, né? Estamos provocando justamente para que eles se manifestem no acompanhamento e afiliamento à BRICNET para participar como centros com vocês. Tá bom? Vamos dar sequência, então, nessa parte com o Dr. Eduardo, fazendo aqui a apresentação a partir dos equipamentos, não é? Riscos nas UTIs, e depois a gente vai seguir na oficina de avaliação, então, dos equipamentos em geral. É necessário que a gente avance. UTI é um problema importante, infecção é o nosso diabo primeiro. A gente já tem alguns levantamentos e a gente quer justamente que isso aumente. Muito agradecida e, por favor, doutor Eduardo. Eu não cheguei a fazer a apresentação para a reunião. Eu não cheguei a fazer nenhum slide. Não faz mal, fala só. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite da Rede Paulista de Avaliação e Tecnologia de Saúde, né, em nome da professora Evelinda. Eu estou no Ministério da Saúde desde 2009.
Também já trabalhei em hospital, trabalhei lá no HC da USP lá de Ribeirão Preto. Não sou médico, eu sou da área de engenharia clínica, né? Sou tecnólogo em saúde, com especialização em engenharia clínica, mestrado em saúde pública. Então eu entrei nesse meio da pesquisa quando eu cheguei lá no Ministério da Saúde, no DECIT, né? Que o carro-chefe lá do DECIT é fomento em pesquisa e, em específico, na nossa coordenação, no fomento em pesquisas de avaliação de tecnologia em saúde, ou seja, é um braço da gestão subsidiando, através de pesquisas, as tomadas de decisões, vamos chamar assim, baseadas em evidências. Então, nós estamos trabalhando dentro dessa coordenação desde 2005, né, que essa coordenação existe lá no DECIT, e eu cheguei para integrar, então, essa equipe em 2009, com viés, né, da área de equipamentos. Então, até então, a gente adotava-se nas avaliações de qualquer tipo de tecnologia a diretriz de elaboração de pareceres técnicos científicos. Não sei se a maioria já deve ter trabalhado, conhece ela. Nós já estamos, acho que, na 4ª edição. E aí eu comecei a provocar, na época, a coordenação, no intuito da gente desenvolver uma metodologia, não que substituísse as metodologias que já existem, que a gente não pode reinventar a roda, mas que a gente pudesse, então, criar novos instrumentos que pudessem auxiliar numa avaliação de tecnologia. Se a gente for pegar o conceito mais amplo de avaliação de tecnologia em saúde, aqui a professora Evelina está trazendo aqui o nosso exemplar. Então, foi um trabalho de há praticamente 4 anos, né? Esse trabalho nasceu de uma parceria do DECIT com a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E foi interessante esse trabalho porque envolveu todas as equipes do Ministério da Saúde e da Anvisa que têm, direto ou indiretamente, uma atuação dentro da área de equipamentos, seja no registro, seja na questão do financiamento do bem, porque nós temos dentro da gestão macro do SUS a incorporação do bem, do ativo, né, do patrimônio, e a incorporação do procedimento, que é onde eu trabalho. Ou seja, a gente incorpora dentro do rol do SUS um procedimento, ou seja, a gente incorpora um serviço. E temos também no Ministério da Saúde a incorporação do bem, que é feito lá no Fundo Nacional de Saúde, através das emendas parlamentares, através dos convênios, SICOM, CISPAG, GESCOM, entre outros. Então foi um trabalho bem interessante, porque reuniu diversos atores, né, do Ministério da Saúde, da Anvisa, e também a academia, né, presente. Nós tivemos também a participação em diversas reuniões, em diversos encontros da Rebrates, outros membros da Rebrates também participaram, e todos eles estão mencionados aqui nessa obra. A professora Evelina foi uma delas, que participou também. E nós fizemos, então, numa das últimas reuniões, uma oficina em Florianópolis, para a gente poder, então, testar o instrumento, para ver se esse instrumento realmente era factível, era execuível, ao ponto de ser desenvolvido um produto com ele, um formato de produto, né? Hoje a gente conhece o PTC, que, se a gente for pegar na literatura científica, a gente deu esse apelido PTC, mas nada mais é do que um Rapid ATA, alguns autores também denominam Mini ATA, né, que seria uma avaliação de tecnologia restrita em eficácia e segurança. Já no nosso caso, a gente não prefere denominar como PTC isso daqui, porque não é um PTC, mas ele é muito mais amplo, então a gente considera isso daqui um estudo, porque vocês vão observar que é uma diretriz que envolve 6 domínios, e domínios de diversos alcances. Então você tem aqui, por exemplo, o domínio da admissibilidade, que é o mérito, que a gente segue muitas portarias. Tem o domínio técnico, que a gente já vai avaliar bem a questão do equipamento, da máquina, a gente avalia, faz um estudo da ferramenta que a gente vai trabalhar. Tem o domínio operacional, que envolve tudo o que foi falado pelos apresentadores anteriores, a questão do workflow, a questão da logística, a questão da infraestrutura, a questão operacional para que essa tecnologia funcione.
Temos também o domínio econômico, tanto no espectro da economia em saúde, como no espectro da microeconomia, avaliando o custo total de propriedade do equipamento. E temos também o domínio da inovação, que eu vi também na apresentação do PPSUS, né, que vocês têm uma participação a partir desse ano, né, na área de inovação, que são as PDPs, né, são as parcerias de desenvolvimento produtivo, o desenvolvimento de tecnologias em parcerias com laboratórios, com indústrias, onde além de trazer um benefício financeiro para o governo na compra desses equipamentos, a proposta é que se traga também embarcada nisso a P&D, né, a pesquisa e desenvolvimento, ou seja, a gente não seja apenas galpões onde a gente monte, né, faça a montagem desses equipamentos, desses gadgets, mas também a gente possa, então, desenvolver pesquisa aqui no Brasil. Então, é uma diretriz que aborda aí vários domínios. E nós também, para finalizar esse trabalho, vamos dizer assim, com chave de ouro, a gente também fez um estudo de caso, e a gente, na época, consensuou pegar uma tecnologia de alto custo, né, que, na época, alguns hospitais apenas em São Paulo tinham, que é o sistema Da-Vinci, um sistema robótico. E a gente fez um estudo de caso, então, com esses 3 hospitais de excelência que participaram da pesquisa, e a gente aplicou esse guia aqui. Foi para a prostatectomia, tá? Versus a cirurgia laparoscópica e a retropúbica. Então, tem também publicado esse estudo de caso. Traduzimos esse instrumento para o inglês e para o espanhol. E a gente está fazendo uma divulgação também dentro do Mercosul, né? A gente tem uma participação num grupo de trabalho no Mercosul, lá no Ministério da Saúde. E a proposta é a gente cada vez mais disseminar esse trabalho de modo que os editais já possam usufruir dessa ferramenta. Os últimos editais que o DECIT fomentou, a gente já colocou linhas em avaliação de equipamentos. Teve na área de órteses e próteses, que não são equipamentos, mas é uma subdivisão, né, dentro do grupo de equipamentos, de materiais. Mas tivemos monitores de sinais vitais, tivemos também o edital de pesquisa de efetividade comparativa, onde a gente avalia dados de efetividade. A Universidade lá do Rio, a Unirio, está trabalhando com avaliação de bombas de infusão. Então nós temos aí vários trabalhos que foram submetidos aos últimos editais, obedecendo as linhas de equipamentos, o que para nós é bastante importante, né, porque é um trabalho que se inicia, a gente precisa realmente colocar em prática esse projeto para a gente ver o que a gente pode melhorar. Essa ainda é a primeira edição, foi publicada em 2013, e a gente pretende, com esses trabalhos, com esses editais, com essas produções que estão vindo, a gente saber o que a gente precisa melhorar com esse instrumento para que a gente lance então uma segunda e assim vai, igual as outras diretrizes do Ministério foram, né, havendo novas edições. Hoje haverá uma oficina aqui, né, na Secretaria de Saúde, com a Rede Paulista de Avaliação de Tecnologia em Saúde. Vai participar dessa oficina o Murilo Contó também, que é um colega que trabalha na Organização Pan-Americana de Saúde e que trabalhou também nesse projeto. A Amanda Soares, que está aqui presente, que também trabalhou com nós lá no Ministério da Saúde, nos ajudou muito no trabalho. Então, é um orgulho para nós estar podendo disseminar, né, poder estar apresentando esse trabalho aqui para vocês. E eu queria chamar a atenção, eu não sei se os senhores e as senhoras concordam comigo, mas o grande problema que a gente tem hoje na literatura científica, em específico na área de equipamentos, são dados primários. A gente tem uma lacuna muito grande, ou seja, precisa haver mais esforços para a produção de dados primários. E quando a gente fala em evidências, existe um viés conceitual que evidência vem só de pesquisa clínica, o que não é verdade. Se a gente for pegar o sentido literal da palavra evidência, de provas, você pode ter outras fontes de evidência, que são, se a gente for pegar na área de equipamentos e serviços, a gente tem os próprios protocolos, os próprios procedimentos, as ordens de serviços utilizadas como histórico de manutenção dos equipamentos são evidências importantes, o próprio prontuário médico, e por aí vai. Ou seja,
a gente precisa ainda trabalhar com mais motivação, fomento mais grande nessa área de dados de efetividade. A gente tem trabalhado muito com dados de eficácia e segurança, através das pesquisas clínicas, e a gente vê que nessa família, nesse grupo de tecnologias, a gente tem limitações metodológicas importantes, né? Se a gente for pensar num ensaio controlado, randomizado, duplo cego, para uma unidade de eletrocirurgia que trabalha com radiofrequência, comparado com uma unidade de eletrocirurgia que trabalha com um sistema, com outro sistema de energia alternada, por exemplo, como que a gente vai fazer essa comparação? Por exemplo, a unidade de eletrocirurgia utilizando o gás argônio versus a cirurgia utilizando radiofrequência. Então a gente sabe que existe nas pesquisas clínicas algumas limitações metodológicas, e aí quando a gente vai olhar para aquela pirâmide de evidências, nem sempre as revisões sistemáticas de ensaios clínicos controlados, randomizados, vai ser a melhor evidência disponível para essa classe de equipamentos. Então a gente precisa ver o cenário, ver o contexto, ver qual que é a pergunta de pesquisa, ver qual que é a aplicação da tecnologia, qual que é a solicitação que essa tecnologia se propõe para essa pesquisa, e de repente descer a pirâmide, né? De repente os estudos observacionais, como foi falado aqui do estudo de coorte, por exemplo, os estudos pragmáticos. Vocês falaram muito de ventilação mecânica, a gente vê que muitas decisões de ventilação mecânica vêm dos consensos brasileiros de ventilação mecânica, né? Então, é realmente a gente refletir que nem sempre a gente pode adotar para todas as tecnologias, né, a mesma evidência, ou seja, a mesma hierarquia de evidências que a gente usa para outras. Tanto é que agora a Organização Mundial da Saúde tem trabalhado com a EVIPNet, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, que é uma rede de política baseada em evidências, que trabalha também agora na questão de como implementar. A gente avalia a tecnologia, a gente faz um grande estudo, às vezes um estudo multicêntrico, mas aí na hora que a tecnologia está disposta no Sistema Único de Saúde, a gente precisa avaliar como que vai se dar a incorporação dessa tecnologia. Como que se dá, por exemplo, a incorporação de uma campanha de vacinação? Como que se dá, por exemplo, a incorporação de um mutirão de catarata? E por aí vai. Então, ou seja, existe dentro da EVIPNet trabalhos que estão realmente voltados para a questão da implementação, como você implementar a tecnologia na questão do serviço. Então, é interessante, eu acho que traz aí, então, um ponto de inflexão nessa curva, onde a gente mostra aí, nos últimos congressos eles têm falado em ATS 2.0 e tudo mais, mas nada mais é do que a gente também trabalhar com a questão dos dados de efetividade, com a questão do acesso, da equidade, da logística, que são os outros elementos, né, contidos numa avaliação de tecnologia em saúde completa, né, e não somente eficácia e segurança. Bom, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, eu fico à vontade para responder. Então, eu quero retomar aqui com o Eduardo 3 coisas de pós-comercialização e fazer o enlace justamente com o estudo ART, que vocês apresentaram agora há pouco, não é? Porque a gente tem todo um capítulo de deficiências no Brasil a respeito da calibração, a respeito da manutenção e, sobretudo, para fins de planejamento do sistema de saúde, da vida útil desses equipamentos. Então, é uma lacuna que nós temos que reforçar esse conhecimento em todos os nossos centros. Aliás, essas foram perguntas que a gente conseguiu colocar esboço na inquérito do IBGE, assistência médica hospitalar em 99, que depois, porque ficou cumprido, a gente não conseguiu botar em 2002, e depois, porque não estava em 2002, não entrou no CNES. E nós temos apenas a quantidade dos equipamentos
no CNES. Então, a gente ainda tem que mostrar a produção de conhecimento, mostrar que a gente é capaz de produzir esse conhecimento. Sobretudo, também, colocar as notificações das falhas, tanto da calibração, quanto de eventos, e até da ergonomia. A gente conseguiu internalizar a norma técnica de usabilidade, justamente para esse fim. Não é? Existem equipamentos, por exemplo, agora esse pessoal da Unirio está formalizando essa investigação de bomba de infusão, porque a gente já detectou que algumas marcas têm os botões de poder on e off, um do lado do outro. Ou seja, se a pessoa, porque está apressada, se enganar e apertar o botão errado, desligou o medicamento da pessoa, e dependendo do tempo que vem para reprogramar isso, pode significar a morte dessa pessoa, não é? Da mesma forma, o ventilador, não é? A gente ainda não tem uma avaliação sistemática dos equipamentos nos ambientes intensivos e não intensivos. Nós temos tudo para fazer a esse respeito no Brasil. A gente vem lutando com isso desde 1999, quando a gente fez a pós-comercialização, e ainda temos essas lacunas hoje, 15 anos depois. Não é? Então, o que nós podemos fazer hoje como centros, linkando estas necessidades e lacunas de conhecimento aos projetos em curso, interesses das pessoas, participantes na rede, para que a gente produza conhecimento. O desafio São Paulo é o estado mais educado deste país. Nós temos que produzir conhecimento no que falta, para a gente poder avançar e depois linkar com o resto da rede e tentar desenvolver isso. Vocês apresentaram uma rede muito interessante dos cuidados intensivos, então podemos começar a produzir hoje, aqui, agora, e amanhã expandir na medida do possível. A gente tem o máximo interesse, o pessoal da FAPESP está com prioridades na linha regular de políticas públicas, e o Dr. Nelson Yatsuda já colocou, então, no PPSUS, sistema de gestão, para fazer esse desenvolvimento, mas também, na linha regular, nós temos espaço para financiamento. E isto com as redes regionais de assistência à saúde da Secretaria de Saúde, a gente pode fazer um enlace com a DRS. Nós temos uma reunião mensal das DRS. Então, a provocação agora para vocês a respeito do ARTE, a respeito dessa demanda de equipamentos, dá para a gente fazer um subestudo e para dentro das redes regionais da Secretaria de São Paulo, fazer essa provocação? Tá? Então, vamos conseguir tirar alguns subprodutos dessa provocação que houve hoje, aqui, agora, com equipamentos e, se possível, também intensivo e não intensivo, mas a gente avançar no desenho dos estudos, tanto do PPSUS quanto regular. A política pública é um processo regular, tem 12 vezes mais dinheiro do que o PPSUS, tá? E a gente tem uma priorização para o sistema de saúde que dá para a gente fazer exemplos aí. Muito obrigada, doutor Eduardo. A gente vai seguir agora, então, para a oficina na Escola de Educação Permanente. Os colegas que desejam participar, né, já se inscreveram, e a gente vai para lá agora, sabendo que na próxima oficina, então, no próximo mês, a oficina vai ser de farmacoeconomia. A gente vai estar enfatizando o trabalho hands-on, né, com o computador, para a gente fazer exercícios de avaliação de medicamentos e a parte de avaliação econômica. Gente, até, então, o próximo mês. Obrigada.